Olá, eu sou o presbítero Cleverton da Igreja Logos. Nós estamos aqui com mais uma contação de histórias através das Escrituras. E sempre nós começamos uma introdução desses estudos, lembrando a você que quando alguém diz trazer a mensagem de Deus para você, você deve usar um filtro. E o filtro para te proteger dos falsos mestres, falsos profetas. Esse filtro é o seguinte: a mensagem que essa pessoa está trazendo está coerente com o que diz o restante das Escrituras? Sim ou não? Outro, você aprendeu algo sobre a pessoa de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre Jesus Cristo, quando esse mensageiro terminou de entregar essa mensagem? Sim ou não? Se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, essa mensagem não vem de Deus. Foge, né, desse falso mensageiro de Deus. E hoje nós queremos falar um pouco de um assunto relacionado a isso, né, e ensinar sobre liderança. Liderança, ela é muito necessária, né, e aprender sobre ela é necessário. Porque se nós olharmos, né, o caminho que a igreja tem percorrido, né, parece que ela está longe da sua missão, e se ela está longe da sua missão é porque líderes, né, têm levado ela para fora e para longe do caminho que ela deveria estar seguindo. Então, é muito necessário falar de liderança, e talvez o que a gente vai ensinar aqui não se aplique, né, diretamente às lideranças desse mundo, né, mas tem princípios que podem se aplicar sim. Por outro lado, né, para lideranças espirituais, lideranças cristãs, eu peço que vocês abram seus olhos, abram suas Bíblias, né, e aguçem seus ouvidos, né, e realmente se preparem e julguem essa mensagem. Porque pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, nós devemos estar preparados também para acrescentar, né, conhecimento bíblico à nossa posição, mas também para rebater quando a pessoa vem com um argumento, né, que não é bíblico. Então, nós temos realmente aprendido, né, a buscar nas Escrituras aquilo que a gente quer ensinar sobre Deus, sobre a vontade de Deus para as outras pessoas, que essa é a missão da igreja, né, pregar o evangelho a toda criatura. Então, as Escrituras é onde nós extraímos, né, aquilo que ensinamos, porque somente a Bíblia pode ser referência para os cristãos. Somente a Bíblia tem as respostas e a direção para os cristãos. Então, nós devemos estar lá, extraindo dela, né, o nosso alimento espiritual para poder alimentar outras pessoas. Então, para falar de liderança cristã, né, eu queria que você despertasse hoje para algumas especificidades da liderança cristã. Ela não é uma liderança como qualquer outra, né? E o que nós estamos fazendo aqui é para apoiar o entendimento dos líderes, mas também para apoiar, né, os liderados, aqueles que, pela vontade de Deus, estão sendo liderados. E aquele que não consegue, não gosta de ser liderado, ele não pode ser líder. Aquele que tem algum problema pessoal com a autoridade, não pode exercer a autoridade. Isso é um princípio bíblico. Então, você tem que aprender a primeiro a se submeter, né, a assimilar, sim, a estar preparado para receber a mensagem com o seu filtro. Mas você deve estar preparado para ser guiado pelo verdadeiro líder, antes que um dia você se torne líder e guie outras pessoas. A revelação primária é sobre liderança, que está na Bíblia para a humanidade. A liderança da humanidade é essa: Deus é o nosso exemplo de líder. Ele é o nosso exemplo, o nosso modelo. E para argumentar sobre isso, eu vou trazer um trecho das Escrituras que ele é muito conhecido. Está lá em 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, nesse trecho tem muita revelação sobre liderança. O pai e o filho, né, eles formam uma unidade, eles formam uma igualdade,
e exercem seus papéis que se complementam para liderar a humanidade. A humanidade deve aceitar a liderança do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre ela, porque eles têm uma posição de criadores. Então, o Pai e o Filho, eles formam uma unidade, né, e realmente uma igualdade, só que com papéis complementares para guiar a humanidade, para exercer essa liderança sobre a humanidade. E essa liderança de Deus, essa liderança divina, é que nos demonstra, que traz para nós modelos que nós devemos aplicar na nossa própria vida. A liderança divina, ela é ativa, ela está sempre presente, sempre atuante, sempre preocupada, né, em fazer o melhor para os seus liderados, em preparar melhor os seus liderados. Então, ela deve ser ativa e deve ser abnegada. Deus deu de si para nós. Então, a liderança humana tem que estar preocupada com esse relacionamento com relação aos liderados que Deus, né, permitiu, né, que estivesse sob seus cuidados. E ele tem que se tornar abnegado também, como Deus é. Para quê? Para a constante edificação daquelas pessoas que você lidera. E Deus faz isso conosco. É uma edificação constante quando nós estamos caminhando com Ele. O cabeça, como diz esses versículos aqui, né? Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher, né? E Deus é o cabeça de Cristo. O cabeça não é o mandão. Ele é o responsável pela direção e pelo cuidado, e ele está sempre sendo submisso a alguém também. Então, ele existe nele essa posição de liderança, mas também coabita a posição de liderado. E nosso objetivo é que a gente sempre continue olhando para Deus quando a gente vai falar de liderança, e nós vamos ver, né, em Deus essas características do verdadeiro líder. Lá no Jardim do Éden, Deus fez o necessário, tudo que era necessário para que o homem se capacitasse, né, e exercesse seu papel de coroa da criação. Então, se o homem fosse exercer esse papel de líder sobre a criação, Deus, como líder dele, capacitou ele o máximo que Deus pôde. Disponibilizou tudo que ele precisava para atingir esse nível de um dia ser líder também. E uma didática de Deus é caminhar lado a lado, né? Deus estava lá, né, no jardim, né, com Adão. Adão podia estar na presença de Deus, né? Então, nós precisamos perceber que é uma didática de Deus estar próximo, ser uma referência acessível e transparente, né, para os seus liderados, para a humanidade. Deus fez assim com Adão, Deus fez assim, né, com homens, né, que o representaram no Antigo Testamento. Jesus fez assim com seus discípulos, né? A presença, a didática está lado a lado. Deus, como líder, ele tem plano, ele tem direção, ele tem propósito, ele tem todas as condições necessárias para conduzir o homem. E você, como líder, você deve adquirir isso. Senão a sua liderança vai ser falha. Deus, como líder, ele estava presente, ele gastava tempo, ele definia papéis, ele pensava na finalidade, né, no propósito, e Deus pensava no crescimento da humanidade, na sua edificação. E você, como líder, você deve ter essas preocupações também com relação aos seus liderados. Deus, como líder, deu de si próprio, né, e compartilhou os seus recursos com a humanidade. Deus, como líder, abriu o caminho para a humanidade para que ela pudesse atingir, né, o máximo do seu potencial. E você deve fazer isso com seus liderados também. Então, todo cristão deve ter em mente que Deus sempre foi o nosso exemplo, né, e exemplo perfeito de pessoa a seguir, e principalmente no nosso assunto aqui, um exemplo perfeito de um modelo de líder. Entretanto, a gente já conhece, né, a queda do homem, como sabemos, onde o pecado entrou no mundo, e dentre as infinitas consequências negativas do pecado, o pecado afastou o homem de Deus. Então, a grande disponibilidade, né, de recursos da pessoa de Deus, né, foi retirada do homem por causa do pecado que se interpôs entre ele e Deus. E sem a presença desse líder,
Exemplar é como é que foi a edificação da liderança do homem. Foi péssima. O pecado degenerou toda a liderança espiritual exercida pelo homem. Essa é a consequência do pecado. Mas Deus, mesmo assim, ele deixou revelado nas Escrituras as suas características de liderança. Para quê? Para que elas fossem imitadas por todo aquele que se arvora a ser líder, né, em relação aos seus semelhantes. Atenção, nós cristãos, né, essas características que Deus deixou reveladas, elas devem fazer parte do caráter de todo aquele que lidera, né, os filhos de Deus, todo aquele que lidera cristãos. Então você deve estar preocupado com isso. Não é nada sobrenatural, né? E você só ficar com aquela questão de Deus me chamou para isso, Deus me chamou para fazer aquilo, e você não tem se preparado, e você não tem feito, né, o seu trabalho de casa, você não tem realmente obedecido à vontade de Deus, entrado na forja, entrado lá na mão do oleiro para ele te tratar o seu caráter, para que você seja um líder adequado, conforme revelado na palavra de Deus. Deus deixou isso revelado. Exercer ou assumir, né, o papel de líder fora dos princípios revelados por Deus é corromper a sua liderança espiritual. Tome cuidado. E os princípios são vários, mas eu queria atentar para o primeiro princípio aqui, e que você prestasse atenção no que Deus vai falar para Moisés, é que o primeiro princípio dessa liderança espiritual, né, está aí. Lá em Êxodo 7:1, Deus fala o seguinte para Moisés, antes de Moisés estar na frente, né, do faraó para representar, né, o povo de Deus, para pedir a libertação do povo de Deus. Deus fala assim para Moisés: então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Assim como o profeta traz a voz de Deus, representa Deus, Deus está falando que naquela condição que está colocando Moisés, ele estava colocando Moisés como Deus diante do faraó. Esse é o primeiro princípio, que Deus dá ao líder levantado por ele a autoridade dele. Quando Deus levanta um líder, Deus dá a ele a sua autoridade. Mas só que a Bíblia fala que nós devemos tomar muito cuidado com o uso dessa autoridade que Deus nos deu, que Jesus nos lembra em Lucas 12:48, segunda parte. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, não é somente você bater no peito e dizer que Deus te chamou, que você não faz nada para se preparar, você não faz nada para obedecer, né, as orientações, né, os mandamentos da palavra de Deus com relação ao seu papel. Algo vai acontecer de errado com você, e você não vai se capacitar para fazer a vontade de Deus, porque o levantar um líder não é somente uma decisão teocrática, de cima para baixo, né, pura e simples, envolve muito mais coisas. A gente vê no próprio exemplo de Moisés. Inicialmente, Moisés recusou ser líder, então existia a vontade de Moisés. E também, inicialmente, o povo recusou a liderança de Moisés, então existia a vontade do povo. Então, o que envolve isso aí? A vontade de Deus, né, e a vontade, né, do homem, e formam uma sinergia. Deus permite, né, nos dar o livre-arbítrio, nos permite expressarmos a nossa vontade. Mas com liderança espiritual, isso é um quesito que tem que ser tomado muito cuidado, baseado plena e puramente na palavra de Deus, porque você está escolhendo pessoas para estar na frente do povo de Deus. Então, como é que funciona isso? Deus levanta, Deus chama, né? Mas o homem aceita ou não aceita, mas o povo aceita ou não aceita, a igreja aceita ou não aceita. É isso mesmo? Na palavra de Deus é isso mesmo. Aqueles líderes chamados por Deus devem desenvolver os traços do caráter de Deus. E se ele não fizer isso, ele vai ser rejeitado. Deus o chama e ele é negligente, e ele é procrastinador,
ele não quer, né, andar já como modelo do rebanho, então ele vai ser rejeitado, mesmo tendo sido chamado. E o povo precisa ver o testemunho de caráter desse líder, né? Se esse testemunho de caráter desse líder está coerente com aquilo que é revelado nas Escrituras, para depois aceitá-lo. É por isso que a gente não impõe as mãos para os neófitos. Não é? Neófitos não são somente aqueles que se converteram agora. Você também pode entender que são aquelas pessoas que estão chegando recentemente à igreja. Não dê cargos de liderança. Ele precisa ser transformado, ele precisa demonstrar o seu testemunho, seu envolvimento com o corpo, com o povo, com a obediência do povo em relação à vontade de Deus, sua obediência aos líderes que estão acima dele. Aí as coisas vão ficar claras, aí você vai ver, né, que o chamado de Deus se encaixa exatamente, né, no caráter dessa pessoa. Aí o povo aceita essa pessoa. São princípios bíblicos com relação à liderança delegada por Deus. O líder deve buscar agir em semelhança e conformidade com o exemplo de Deus. O líder anda conforme um padrão revelado na palavra de Deus, para poder ser um guia do povo de Deus. A palavra de Deus tem um padrão revelado para líderes. E por que você não tem usado esse padrão? Veja que é uma característica que o líder deve ter, está revelado num texto que eu vou ler agora das Escrituras, e que o povo iria conseguir ver, né, nessas pessoas características adequadas para ser líder deles. Né? Foi assim quando Moisés estava sobrecarregado e o sogro de Moisés deu um conselho para ele, um conselho bíblico, conselho revelado nas Escrituras, totalmente coerente, né, com a doutrina bíblica de liderança. O sogro de Moisés disse assim: procura dentre o povo, essas pessoas que o povo conhece, né, já está no dia a dia deles, procura dentre o povo homens capazes. Então ele tem sua capacidade, ele já tem trabalhado, já tem demonstrado, tementes a Deus, homens de verdade que assumem seu papel no lar, assumem seu papel, né, submisso aos seus pais, depois assumem a sua liderança, né, diante da sua casa, homens de verdade que aborrecem a avareza, que não se deixam comprar-se, cujos valores estão lá no alto e não aqui na terra, né? Então, nós temos visto que há nas Escrituras a revelação do caráter, a revelação do modelo, para que os homens se adequem a isso, que mesmo chamados por Deus, eles têm que estar em conformidade com a revelação da palavra de Deus. E o povo, ele não pode vacilar nisso. Eles têm que estar seguindo, julgando, avaliando, conforme os princípios revelados da palavra de Deus. Você vai botar um líder para guiar você, né, baseado em afinidades, baseado em valores que não estão escritos na Bíblia, você vai acabar mal. A sua igreja vai acabar mal. Quantos líderes à nossa volta, eles desconhecem as Escrituras, eles não cuidam do ensino. Quando eles estão liderando, o ensino não é o principal que eles repassam para os seus liderados. Quantas pessoas que se dizem líderes à nossa volta, que só pensam em riquezas, em poder, e a culpa é de Deus que chamou esse homem? Não. Eles, às vezes, são autodenominados líderes, chegam diante da igreja com títulos, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou isso, sou aquilo, eu sou obreiro, eu sou... Eles trazem o seu título, se autodenominam líderes, outros são escolhidos, né, sem um padrão da palavra de Deus e possuem um caráter deformado. E essas pessoas que se autodenominam líderes, que não têm um caráter aparentemente deformado, elas nunca deveriam ser líderes espirituais. Esses que se chamam abençoados, capacitados, cheios de ginga, de capacidade de articulação, de oratória, isso não diz nada. Eles, às vezes, caem de paraquedas na igreja. A igreja está precisando, né, de líderes. E sempre precisa de líderes. Aí esses homens caem de paraquedas na igreja e já logo são levantados como líder na igreja.
Isso é uma loucura. Você tem que saber que o povo de Deus que aceita líderes desse tipo é tão culpado quanto ele, quanto a igreja formal. Por que, que o povo de Deus é tão culpado? Porque ele está negligenciando o que está revelado nas Escrituras sobre os homens que devem guiar o povo de Deus. O povo deve ter o cuidado de observar o testemunho e a dedicação dos seus líderes com relação à palavra de Deus. Quando os diáconos foram escolhidos, os apóstolos falaram que nós precisamos nos dedicar à oração e ao ensino da palavra, eles precisavam estar se preparando para a palavra. O povo que tem um líder, né, verdadeiramente escolhido por Deus e baseado no modelo, né, revelado nas Escrituras, é porque ela está olhando aquele líder e está vendo que ele se alimenta da palavra, ele prioriza a palavra. Então, seus líderes devem dar um testemunho de dedicação à palavra de Deus. Se o povo, né, desconhece as Escrituras, né, ele vai ser conduzido por falsos pastores. Pior, esses falsos pastores são lobos. O que acontece com ovelhas guiadas por lobos? A morte. Você escolhendo seus líderes que não dão testemunho, né, de andar na presença de Deus, de caráter, né, não dão testemunho para o mundo do seu caráter e não adquire o caráter de Deus, né, diante, né, daquilo que eles fazem dentro da obra do povo de Deus. Se você aceita ele como líder, você está caminhando, né, com a liderança para a morte. Costuma-se aceitar e até justificar, né, as pessoas quando elas erram por causa da ignorância. Mas para o povo de Deus isso não é desculpa, né? Porque se ele está ignorante com relação a alguma coisa, né, das Escrituras, é porque ele está negligenciando as Escrituras. Então o povo de Deus não tem desculpa de estar escolhendo errado. Está revelado nas Escrituras como é que você deve escolher. E a pergunta seria: como vocês aceitam no púlpito, na sala de aula, né, ou em qualquer cargo de liderança na igreja, homens sem o conhecimento bíblico? Vocês estão caminhando mal. Como vocês aceitam líderes que não possuem características e testemunhos que a Bíblia revela que esses homens devem ter? Vocês estão caminhando mal. Esses líderes que não se gastam, eles não entregam suas vidas para cuidar do crescimento espiritual do povo de Deus. Se ele não faz isso, ele não é um líder cristão. Esses líderes que vêm com aquela conversa, né, para manter a sua autoridade, não toques no ungido do Senhor, tem de honrar a sua liderança. Eles, na verdade, são falsos pastores que, ao invés de alimentar as ovelhas, eles se alimentam das ovelhas. Que conversa é essa de não toque no ungido do Senhor, seu cego, seu oportunista? Porque você não sabe que o verdadeiro ungido do Senhor, Jesus Cristo, foi humilhado, foi caluniado, foi agredido, e mesmo assim ele continuou o seu ministério até o fim? Você não sabe que Jesus, o verdadeiro pastor, ele deu a vida para as suas ovelhas? Então para com essa conversinha de não toqueis em mim, não toqueis. Vai se gastar. Deixe de ser mercenário. Eu não pude me aprofundar mais nesse assunto de liderança, porque ele é muito vasto, e a próxima oportunidade nós vamos falar sobre as características que a Bíblia fala, né, do líder espiritual. E para hoje eu queria que você guardasse no seu coração o seguinte: Deus é o modelo de líder. O seu caráter, a sua presença, né, todas as coisas que ele fez em prol da humanidade. Ele é o modelo de líder, e Jesus Cristo, é claro, também. Não aceite líderes que não cuidam do crescimento espiritual da igreja. Está ali cheio de estrutura de culto, cheio de um monte de coisa no culto, mas a igreja não cresce espiritualmente. Esses líderes estão falhos. Não aceite esse tipo de líder, incomode-se. Não aceite líderes com problema de caráter, com problema conjugal, sem profundidade na palavra de Deus. Não aceitem.
é esse tipo de líder, né, é a razão pela qual a igreja está tão envolvida com as coisas do mundo, está tão afastada, né, da missão que Deus deu para ela fazer aqui na Terra. Deus nos ajude, né, com essa liderança. Se essa mensagem caiu no seu coração e você quer aprender a guiar a sua vida em direção a Deus, deixe-nos caminhar com você. Entre em contato conosco nos comentários desse vídeo, ou pelo WhatsApp, no telefone que está aí, ou pelo e-mail, né? Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu joinha, né? Pode realmente publicar essa mensagem, pode espalhar, pode compartilhar para quem você quiser, e inscreva-se no canal para nos fortalecer. Amém?